Oi gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar no ritmo do frevo por conta do maior evento da ciência brasileira. A reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aconteceu durante a última semana em Recife, Pernambuco. Você vai ver que o MCTI pretende definir as novas diretrizes para a ciência do país em 90 dias. Nosso programa também vai falar sobre a participação da base do SINDCT no evento, mostrando os estandes do INPE, da Agência Espacial Brasileira e também do CEMADEM. Além da SBPC, o Brasil Consciência de hoje também mostra o fim do projeto do VLPP da ACAER e também a mobilização dos pesquisadores paulistas em defesa da carreira. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E o SINDCT também esteve presente com um stand interativo mostrando um pouco da ciência aeroespacial brasileira. Montado na tenda da SBPC Jovem, o estande do SINDCT propôs uma viagem pela história do Programa Espacial Brasileiro. Usando óculos de realidade virtual, os visitantes puderam, entre outras coisas, conhecer as instalações do INPE e testemunhar o processo de montagem de um satélite. A gente trouxe alguns elementos para poder atender todas as pessoas. O nosso stand, ele é muito visual, então nós nos preocupamos em ter alguma coisa que pudesse atender também ao deficiente visual. Então esse ano nós temos um modelo de engenharia de satélite SCD, que o deficiente visual pode tocar e sentir todos os componentes do satélite. E também temos um material que foi emprestado por uma pesquisadora do INPE, que é deficiente visual, e ela desenvolveu as constelações em braille para que o deficiente pudesse sentir. Nós vamos apresentar para ela daqui a pouco. Tem mais. Para as pessoas que enxergavam. Essa aqui é Capricórnio minha. Eu sou do signo Capricórnio. Oi, eu do Capricórnio. Isso aqui seria a Terra do céu? Não, aqui, ó, é assim, a constelação aqui, certo? Essa estrela, você desce, ela está a essa distância da Terra. Você está achando do nosso trabalho aqui? Eu tô amando. Como é que é o seu nome? Meu nome é Sara. Da onde é que tu és, Sara? Eu sou daqui mesmo de Pernambuco. E aí, o que tu achaste de tudo esse stand aqui? Eu tô amando o stand, a acessibilidade eu achei maravilhosa. Eu nunca tive essa oportunidade de ver as constelações sim tátil. Eu já via antes, né, que eu perdi agora recentemente. Então é maravilhoso ter essa experiência, conhecer o satélite, que eu também pretendo participar nessa área de pesquisa espacial. É meu sonho. O estande do SINDCT também foi aprovado por profissionais da educação presentes ao evento. Uma tecnologia que vai ajudar demais na educação, onde a gente pode trabalhar na área de ciências, vários conceitos, principalmente na área de astronomia. E nós estamos aqui prestigiando essa feira maravilhosa. Temos aqui games, temos a área de robótica e só temos a ganhar enquanto professores da educação básica e também do ensino superior, para que a gente agregue muito mais esses conhecimentos e leve isso para nossas escolas, nossos municípios. Estou muito feliz e agradeço, vocês estão de parabéns.
O estande recebeu diversas autoridades também durante o evento, entre elas o atual diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, e o diretor da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Monteiro experimentou os óculos de realidade virtual e o acesso às instalações do INPE, conforme as imagens que você vê em destaque na tela. Esse aqui vai para frente e para trás, né? Tem uma porta, se postar diante da porta, aí... Eu sou ruim disso. Não, mas já está num estágio bom. Agora eu... Esse aqui, ó. Esse aqui vai, se eu conseguir para frente, ó, para chegar até uma porta onde tem um reconhecimento facial para dar acesso ao líquido. chegar lá. Cheguei. Chegou? Cheguei. Opa, se posta na frente, ele vai abrir a porta e vai colocar o senhor lá no laboratório. Ex-prefeita de Olinda, deputada estadual e federal pelo estado, além de vice-governadora, a ministra Luciana Santos comentou sobre a realização do evento em sua terra natal e também sobre as atrações da SBPC Jovem, onde estava o estande do SINDCT. A SBPC, além de ser um encontro da comunidade acadêmica e científica do nosso país, e é a maior sociedade brasileira que a gente tem aqui na América Latina, ela também é de difusão e divulgação científica. Então, ter a tenda do SBPC Jovem leva estímulo, torna a ciência mais próxima da juventude e, por isso, a importância de a gente ter iniciativas como essa que vão aproximar cada vez mais a ciência das pessoas, para que ela não seja vista como algo distante. E daí a juventude traz toda uma diferença a esse debate do conhecimento. O estande do SINDCT também recebeu a visita de colegas da base presentes ao evento. Nós estamos aqui com a Marisa, que é analista de Ciência e Tecnologia do CEMADEM, uma instituição importante para o Brasil, porque trabalha com alertas de situações de risco, muitas vezes de risco extremo, que pode afetar muito a população brasileira. Então a gente queria saber da Marisa o que ela está achando da Expo Jovem e também do nosso estande. Olha, é um prazer estar aqui no estande do SINDCT, na Expo Jovem. O CEMADEM está marcando presença na Expotec, na 77ª SBPC, né, aqui no Recife, na Federal Rural de Pernambuco. É um prazer encontrar um estande muito dinâmico, que envolve muito o jovem, essa é a proposta mesmo. E ao mesmo tempo conta toda a história, né, do desenvolvimento aqui espacial, grande conhecimento científico acumulado no Brasil, chegando até o lançamento, né, aqui na base de lançamento de Alcântara, dos satélites, né, que são lançados. Então é muito importante ter iniciativas como essa, de envolvimento e estímulo aos jovens, para que eles conheçam essa trilha da ciência e se estimulem, né, a cada vez participar mais dessa história também. Obrigada. Obrigado. O SINDCT retribuiu a visita do CEMADEM e esteve no estande do Instituto na Expotec. Sou Jorge, sou tecnologista em sistemas hidrológicos do CEMADEM e aqui no estande do SBPC de 2025 a gente está apresentando alguns dos nossos equipamentos
principalmente para mostrar alguma evolução que o CEMADEM teve em termos de instrumentação. Aqui a gente tem um instrumento que é o pluviômetro, instalado nos primeiros projetos do CEMADEM, né, no qual ele constava com um equipamento mais volumoso, maior, né, com tecnologias ainda anteriores, e hoje a gente está atualizando esse pluviômetro com tamanho reduzido, né, já com as tecnologias de 4G e 5G para transmissão de dados, né, de uma forma mais compacta, com o intuito principalmente de reduzir custos de manutenção e facilidade também de manutenção. Muito disso por conta desses pluviômetros se situarem em áreas mais remotas. E essa facilidade de manutenção ajuda tanto na transmissão de dados, isso melhora o monitoramento, e melhorar a manutenção também implica que a gente garanta mais acesso aos dados em mais locais. Tá? Essa é a principal apresentação do stand desse ano, mas além disso a gente também tem apresentado aqui o histórico do CEMADEM, que está no nosso painel aqui atrás, né, mostrando a evolução tanto do CEMADEM, mas como essa evolução do CEMADEM se insere nos 40 anos do MCTI. Acho que é isso que a gente tinha mais para apresentar do CEMADEM na SBPC desse ano. Agradeço a vocês aí. Obrigado. O SINDCT também esteve no estande do INPE, outro instituto da base da entidade. O estande do INPE está apresentando a ciência e engenharia espacial. Temos as maquetes dos satélites que foram lançados pelo Brasil, o modelo térmico da câmera MUX, que é a câmera instalada no satélite. Temos muitas informações sobre sensoriamento remoto, a engenharia espacial, o histórico da engenharia espacial, os raios, clima espacial, o rastreio e controle dos satélites. Estamos aqui à disposição para conversar e para te ensinar um pouco mais sobre a pesquisa no espaço. A ciência que conecta todos os territórios. Então, a nossa abordagem, desde o nosso histórico do trabalho do INPE, né, que tem suas unidades espalhadas no Brasil e que cada unidade faz dentro da sua competência. A gente passa também pelas áreas da pós-graduação. Nesse ambiente acadêmico, a gente procura também estimular os jovens a participar da ciência no nível da pós-graduação. E também uma das coisas que a gente tem mostrado são as aplicações mais recentes na área de tecnologia espacial e sensoriamento remoto. Um exemplo que a gente trouxe foi o desastre natural que houve no Rio Grande do Sul no ano passado. Então trouxemos algumas imagens, colocamos as pessoas para analisar essas imagens, mostrando a elas os cenários e o que uma imagem pode trazer de benefício para a sociedade. Ainda na cerimônia de abertura, a SBPC manifestou repúdio contra os ataques às instituições brasileiras e a taxação aos produtos do país imposta pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Boa noite a todas e todos. Nós vamos alterar um pouco o protocolo tradicional da SBPC, no qual usualmente o presidente da sociedade que organiza o evento, no caso a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, encerra as falas. Hoje eu falarei no começo, também farei o encerramento mais tarde, brevemente, porém falarei no começo de uma decisão do Conselho da Diretoria da SBPC, que reunidos anteontem e ontem, manifestaram enorme preocupação e repúdio às falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu estou abrindo a última reunião anual de meus 4 anos como presidente da SBPC, com o belo tema Progresso e Ciência em Todos os Territórios, escolhido a partir de uma proposta da nossa anfitriã, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nos períodos mais sombrios da ditadura militar, a reunião anual da SBPC era o principal espaço de respiração da sociedade brasileira. O país estava asfixiado pelo jugo da opressão e da repressão, mas aqui pulsava a vida que depende da liberdade, que depende da democracia. Naquela época, junto com a UAB e a CNBB, era no centro do que veio se chamar sociedade civil. Hoje não temos o mesmo peso, mas essa não é uma má notícia. Fomos vítimas, por assim dizer, de nosso sucesso.
esculpimos, criamos uma poderosa sociedade civil no Brasil. Cresceram entidades de toda a ordem que defendem, a seus distintos modos, a democracia, o Estado de Direito, a soberania nacional e popular. Assim é que hoje, aqui e agora, nesse Recife marcado por grandes lutas populares, começo do século XVIII, as 3 revoluções do século XIX, as mobilizações poderosas mais próximas de nós, o Recife do Leão Coroado, herói de 1817, de Frei Caneca, mártir de 1824, de Guilherme Reis, líder do século XX, nossa tradição, nossa história exigem que nos posicionemos sobre as ameaças que atualmente pairam sobre o Brasil e, mais que eles, sobre o mundo. Evidentemente, estamos nos referindo às últimas notícias de Washington, com o presidente Trump decidindo aplicar a nossas exportações para os Estados Unidos tarifas absurdamente elevadas, numa chantagem raras vezes vista nas últimas décadas e sem precedentes no século XXI. Até mesmo exigindo que nossa justiça absolva e solte autores de um crime detestável, um golpe contra o regime democrático que incluiria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos, bem como do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A SBPC reuniu anteontem sua diretoria e ontem seu conselho, que por unanimidade decidiram manifestar seu repúdio mais veemente a tal ameaça à soberania nacional, assim como ao Estado de Direito. Logo na primeira conferência científica do evento, que marcou também o lançamento do selo em homenagem aos 40 anos do MCTI, a ministra Luciana Santos afirmou que o Ministério pretende apresentar em até 90 dias a nova Estratégia Nacional para a pasta com base nas discussões da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Luciana Santos defendeu a ciência como mecanismo de soberania e usou um boné produzido pelo SINDCT, que estava com um dos integrantes do Fórum de Ciência e Tecnologia, para destacar que o Brasil é dos brasileiros. Que nesses 40 anos o MCTI está construindo os alicerces de um Brasil mais justo, mais crítico e verdadeiramente livre. Um país que abraça a ciência e tecnologia está promovendo autonomia, soberania e, acima de tudo, esperança. Uma nação que ousa saber, que ousa criar, que ousa liderar, significa que cada laboratório inaugurado, cada satélite lançado, cada pesquisa financiada é um passo em direção a um futuro melhor, onde o conhecimento não é privilégio, mas deve ser um direito de todos. E a própria existência do MCTI significa um compromisso com o amanhã. Nessas 4 décadas, ciência e tecnologia não são apenas ferramentas de progresso, mas a própria essência de um Brasil mais próspero, mais democrático e mais humano. Que venham as próximas 4 décadas ou séculos. Viva o nosso ministério, viva a ciência brasileira e vamos gritar em alto e bem som, como já fez desde o primeiro dia a SBPC, fazendo jus à sua tradição de resistência e luta, para dizer mais uma vez que o Brasil é dos brasileiros. Roubei o chapéu ali do nosso servidor, do Fórum dos Servidores, para poder a gente vestir a camisa do Brasil. Viva o Brasil! O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro. O VLPP da ACAER não existe mais. É um instante só, não sai daí. Muito bem, a gente volta agora para falar sobre o satélite Ciber 5. Conforme você ficou sabendo com exclusividade primeiro aqui no Brasil Consciência, Brasil e China confirmaram a construção deste novo projeto durante o encontro dos BRICS no Rio de Janeiro. O satélite Ciber 5 deverá ser o primeiro geoestacionário com efetiva participação da engenharia brasileira, uma vez que os modelos anteriores foram adquiridos de companhias internacionais. Dessa vez, os 2 países devem fazer um satélite bastante diferente, mas que usará a plataforma brasileira, e há uma promessa de transferência de tecnologia. Vamos às informações que nós reunimos até o momento sobre esse novo projeto. Veja. O anúncio oficial do novo satélite foi feito no dia 5, durante a 17ª Cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o documento com o primeiro-ministro da China, Li Qiang. Segundo a divulgação oficial do governo, o Ciber5 representa um avanço significativo no programa Cibers, iniciado em 1988, marcando a primeira incursão da parceria em satélites geoestacionários. Diferentemente dos seus antecessores construídos pela parceria Brasil e China, o Ciber5 terá órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de distância da Terra, posicionado sempre sobre o território brasileiro. O que se espera com ele é que o país alcance soberania em dados espaciais nas áreas de meteorologia e meio ambiente, o que deverá garantir maior precisão na previsão do tempo e do clima, integrando um novo portfólio tecnológico para a previsão do tempo no país, que terá ainda o novo supercomputador do INPE e o novo modelo matemático de previsão do tempo e clima, MONAN. Ainda, segundo a divulgação oficial, a China colherá frutos com o Ciber5, tendo acesso a dados do hemisfério ocidental, o que permitiria ao país asiático avanços qualitativos em sua modelagem climática, fortalecendo as capacidades de previsão e pesquisa chinesas. A parte mais interessante do comunicado oficial, porém, é o último parágrafo, no qual afirma que a parceria estipula formalmente a transferência de tecnologia e conhecimento como uma ferramenta para o desenvolvimento conjunto dos países. Não há um detalhamento de quais tecnologias estariam envolvidas na transferência, mas a medida representaria uma novidade em relação às versões anteriores de satélites sino-brasileiros, nos quais cada país foi responsável por um componente ou subsistema sem transferência de tecnologia. Ainda segundo o comunicado, os dados do Ciber5 serão gratuitamente disponibilizados para países da América Latina e do Caribe, o que reforçaria o caráter colaborativo e de compartilhamento do projeto. O INPE, inclusive, foi pioneiro na disponibilidade de imagens gratuitas de satélite na internet. O Brasil Consciência solicitou ao INPE entrevista com algum representante que pudesse esclarecer essas informações, principalmente a questão da transferência de tecnologia, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. Antes, porém, já havíamos obtido diversas informações sobre o novo satélite em entrevista com os dirigentes da entidade. Essa sempre foi um desejo do Brasil, né? O Brasil não teve até então um satélite meteorológico geoestacionário. Nós tivemos inclusive problemas no passado em função disso, porque quando teve a Guerra das Malvinas, né, os satélites que nós recebíamos no Brasil, até hoje nós recebemos, são norte-americanos, e aí por conta da Guerra das Malvinas nós ficamos um bom período sem imagens ao sul de 20 graus sul, né, porque justamente existia a Guerra das Malvinas, e aí justamente na região muito importante para o país, que é por onde passam as frentes frias, né, que vêm do sul, nós ficamos sem imagem. Então, desde aquela época já existia a necessidade de termos um satélite meteorológico geoestacionário. E qual é a vantagem de um satélite meteorológico geoestacionário? É você ter informação dos sistemas meteorológicos a cada 10 minutos. Então você consegue, a partir do satélite, né, das imagens que são produzidas pelo satélite, a cada 10 minutos você consegue ter uma noção da evolução dos fenômenos meteorológicos, como por exemplo as frentes frias, as linhas de estabilidade e outros sistemas que causam chuvas, por exemplo. E aí você consegue melhor monitorar e aí dizer qual vai ser o impacto e quais são as regiões que serão impactadas em função da evolução desses sistemas. Então existe a necessidade, que agora é cada vez mais urgente em função da emergência climática, né? Se nós olharmos os dados, nós temos os eventos meteorológicos extremos se tornando cada vez mais frequentes, então por isso cada vez mais é necessário nós termos sistemas de monitoramento, e nesses sistemas de monitoramento incluímos um satélite meteorológico geoestacionário. A informação de que o Ciber seria oficializado nos BRICS, inclusive, foi nos dada pelo diretor interino Antônio Miguel Monteiro em entrevista recente disponibilizada aqui no canal.
Na mesma oportunidade, o diretor falou sobre outro detalhe técnico importante. Que é um satélite geoestacionário, ambiental e meteorológico. Então, ele não será um satélite só meteorológico, é um satélite ambiental e meteorológico, porque a sua carga útil, na proposta brasileira, que está bastante consolidada e em negociação direta com a China, sem grandes problemas, contém aí uma proposta de 6 cargas úteis, das quais 3 delas são cargas ambientais, né? A nossa proposta envolve o DCS, nosso sistema de coleta de dados, e também envolve um medidor de gases de efeito estufa. Então, além de um satélite meteorológico, muito importante nesse momento, né? A gente tem algumas situações complicadas na questão global dos dados meteorológicos em função da nova administração dos Estados Unidos, então os programas GOES, GOES 9, enfim. Então essa é uma opção muito importante, porque isso nos leva a ter uma maior independência na produção de dados, também para os nossos sistemas de previsão de tempo e clima. Em associação com a gente, isso permitiria que a Agência de Meteorologia Chinesa pudesse avançar nos seus produtos, ao mesmo tempo produz um salto de inovação tecnológica e um aumento de complexidade na plataforma para esse tipo de satélite, que para nós também é um benefício. Então, um jogo ganha-ganha, em que a gente vai avançar no tratamento de um sistema, né, tecnológico de muito maior complexidade. Nesse caso, a gente vai ampliar a nossa discussão sobre transferência de tecnologia e vamos ser capazes de produzir uma plataforma que possa atender a essa missão e a futuras missões que a gente possa pensar para satélites da mesma classe, geoestacionários. Ainda não há uma definição oficial de custos, mas a estimativa é de que o satélite geoestacionário sino-brasileiro deverá superar a casa dos 100 milhões de dólares em investimentos. A previsão é de que o equipamento seja lançado até 2030. Para falar agora sobre o aborto prematuro do VLPP, o veículo lançador de pequeno porte, que estava em desenvolvimento pela ACAER e empresas consorciadas. A FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal, confirmou ao Brasil Consciência na última semana que o contrato com a ACAER será rescindido. A FINEP não deu detalhes, mas também confirmou as informações de que há problemas na prestação de contas da ACAER durante a execução do contrato. As primeiras informações foram divulgadas pelo blog e pelo canal do YouTube Brazilian Space e nós fomos atrás para obter o detalhamento e a confirmação para você e trazemos agora um resumo de tudo que a gente já conseguiu reunir sobre o caso. Veja. O anúncio da assinatura dos contratos foi feita em cerimônia formal realizada na FINEP ainda em 2023, no finalzinho do ano, em dezembro. Naquela oportunidade, o representante da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi, disse que os projetos do VLPP poderão mudar o patamar do Brasil na corrida espacial. Estamos vivenciando um momento ímpar para o programa espacial brasileiro. Com essas iniciativas, o governo sinaliza a importância estratégica do PEB e concretiza os investimentos necessários para posicionar o Brasil em um novo patamar internacional, integrando-o ao seleto grupo de países com acesso ao espaço e com uma indústria nacional capaz de desenvolver sistemas espaciais de interesse da nação. Em nome do presidente da Agência Espacial Brasileira, senhor Marco Antônio Chamon, gostaria de agradecer publicamente o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da FINEP.
E reitero aqui os sinceros votos de sucesso às empresas agraciadas pela subvenção, desejando que alcancem êxito em seus projetos e contribuam significativamente para o avanço e a prosperidade do setor aeroespacial brasileiro. Os representantes das empresas líderes dos consórcios estiveram na cerimônia para assinar os contratos e fazer a tradicional foto com os membros do governo. E convidamos o Francisco Manuel Correia Dias, sócio-diretor da CENIC, do projeto do Arranjo de Empresas do projeto Microlançador Brasileiro, MLBR, para receber o certificado das mãos da ministra e do Celso Pancera. Convidamos o César Augusto Teixeira Andrade da Silva, CEO da ECAER. De acordo com o edital, deverão ser construídos pelo menos 2 protótipos de voo em território nacional. As empresas serão responsáveis por disponibilizar meios para fazer os lançamentos. O foguete deve ter capacidade de lançar pelo menos 5 kg de carga útil em órbita circular equatorial de 450 km de altitude. O edital também prevê que o foguete deve ter capacidade de upgrade, ou seja, ele pode ser ampliado futuramente. Depois do anúncio das empresas vencedoras, o Brasil Consciência teve a oportunidade de entrevistar o responsável pelo setor de lançamentos da Agência Espacial Brasileira, que falou sobre a decisão de contratar 2 empresas ao invés de uma e como elas devem atuar para concluir o projeto. Surpreendeu muita gente o fato de vocês, ao invés de contratarem apenas a ACAE, a segunda colocada, contratarem a ACAE e a CENIC. Por que dessa decisão? E nós vamos ter 2 foguetes agora, cada um vai desenvolver o seu em paralelo, elas vão colaborar juntos, como é que vai ser isso? Vale só lembrando que a Vibras ficou em primeiro lugar, né? A situação da recuperação judicial prejudicou ela, né? Mas ela entrou com recurso, então ainda serão cenas para o próximo capítulo, né? Ainda não sabemos. No entanto, a CENIC em segundo lugar e a ACAE em terceiro lugar demonstra que tem muita gente interessada em fazer um veículo lançador. E o que é interessante, por que veio essa suplementação, né? Vale lembrar que são recursos do FNDCT e que nessa possibilidade, na desistência de outros projetos que não receberam esses recursos de subvenção em outras áreas, verificou que a carência do setor aeroespacial brasileiro nessa área, não vamos investir também mais uma vez no programa espacial, né? Vamos investir em veículo lançador, o que realmente causou um frisson. E é importante lembrar que essas pessoas estão, eu chamo sangue nos olhos, porque eles querem ter um veículo lançador. É o sonho de muitos dos engenheiros lá presentes, é um sonho próprio do Instituto Aeronáutico e Espaço. Então a gente está vivendo um momento único, um momento que todos querem aproveitar. E você perguntou se elas vão se ajudar. É interessante falar isso, porque, que nem eu estava falando anteriormente, existe a necessidade de um mesmo propelente, utilização de um mesmo propelente. Eles vão ter motores diferentes, mas que tem uma mesma parte deles, tem uma composição diferente uma da outra, mas alguns insumos são iguais. Então, elas podem fazer um contrato entre elas e dividir o custo de uma planta industrial de propelente. Eles podem também, algumas empresas têm expertises que o outro consórcio não tem e pode contratar outro. Então, ficou uma coisa maravilhosa que você gera uma cadeia de suprimentos, uma cadeia tecnológica, uma cadeia de cérebros que podem fazer arranjos entre eles de forma que utilize esse recurso da forma mais otimizada possível, né? Em junho, quando nós estivemos no Space BR Show, entrevistamos o representante da CENIC Engenharia sobre o desenvolvimento do VLPP deles. Não obtivemos, porém, contato com qualquer representante da ACAER.
A última comunicação que tivemos sobre o andamento do projeto aconteceu em dezembro de 2024, quando a Acaer anunciou a conclusão de uma das etapas iniciais do projeto. Conforme os dados contidos no portal da transparência, o contrato previa o repasse de 180 milhões de reais para a Acaer e empresas conveniadas. Deste montante, foram liberados R$ 41.305.907,38, equivalente a 22,89% do valor do convênio de uma única vez, em 14 de dezembro de 2023, logo após a assinatura do contrato. Segundo nota da assessoria de imprensa da financiadora de estudos e projetos, a FINEP encaminhou o caso às áreas competentes da instituição para análise e apuração assim que tomou ciência dos fatos mencionados. Ainda de acordo com a nota, após a apuração realizada, foram identificadas possíveis inconsistências que resultaram na decisão pela rescisão do contrato com a empresa envolvida. A nota da FINEP acrescentou que as unidades responsáveis, ou seja, a regional da FINEP em São Paulo, está conduzindo as providências cabíveis para viabilizar o ressarcimento ao erário, observando os instrumentos legais disponíveis. A assessoria de imprensa da FINEP não detalhou o montante envolvido nos problemas da prestação de contas, mas, segundo as informações divulgadas pelo Brazilian Space, seriam da ordem de 25 milhões de reais que deveriam ter sido repassados às empresas consorciadas. Nós também verificamos no portal da transparência o andamento do outro contrato para o VLPP da CENIC e, ao que tudo indica, o contrato está andando normalmente. No caso da CENIC, já consta no portal da transparência um segundo pagamento feito em julho de 2024, ou seja, há um ano atrás. O montante acumulado pela CENIC é bem maior, totalizando até o momento R$ 79.285.200, ou seja, 41,73% do convênio. O diretor de gestão de portfólio da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi, respondeu perguntas do nosso programa por meio de áudio. Primeira pergunta: como a agência avalia a notícia e quais as medidas futuras? A Agência Espacial Brasileira tomou conhecimento formal da decisão da FINEP de rescindir o contrato de subvenção econômica de desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte, juntamente com a CAER e empresas coexecutoras, no início desta semana. É com pesar que a gente recebe a notícia. Havia uma esperança de que esse contrato poderia nos ajudar a superar um dos gargalos do Programa Espacial Brasileiro, que é o acesso soberano ao espaço. Entretanto, a Agência Espacial acata e respeita a decisão e a recomendação do corpo dirigente da FINEP de rescindir esse contrato. A AEB se coloca à disposição da FINEP para quaisquer tratativas técnicas relativas aos detalhes do projeto em discussão. Com relação às medidas futuras, a AEB pretende, juntamente com a FINEP, dar continuidade à execução dos planos de trabalho dos demais editais de subvenção econômica já celebrados. Existe um outro veículo lançador de pequeno porte já sendo executado no setor espacial brasileiro, juntamente com a nossa indústria, e também temos foguetes de treinamento e também há um satélite de observação da Terra de alta resolução. Segunda pergunta: haverá solicitação FINEP para abertura de novo chamamento público? É prematuro solicitar à FINEP a abertura de um novo chamamento público, enquanto os detalhes desse contrato não tenham sido encerrados de forma satisfatória e a gente entenda os pormenores, as justificativas e as consequências do término intempestivo desse contrato. Portanto, a AEB sempre estará, juntamente com a FINEP, prospectando oportunidades para o setor espacial brasileiro, e, em havendo oportunidades, sim, nós iremos explicar a conveniência de novos editais de chamamento público,
não necessariamente editais que sejam voltados para o desenvolvimento de um veículo lançador de pequeno porte, e sim editais que sejam voltados para o setor espacial brasileiro, que tem outras demandas também que necessitam ser atendidas. Então, eu diria que vamos reforçar as nossas atividades para que o outro edital de veículo lançador de pequeno porte, atualmente sendo desenvolvido pela CENIC, seja executado e obtenha sucesso nas suas entregas. Vamos também reforçar as nossas atividades para que todos os editais de subvenção em curso sejam completados e concretizem os entregáveis previstos nos seus planos de trabalho, e queremos entender o que aconteceu neste edital em particular, que obviamente afeta a indústria nacional, afeta o Programa Espacial Brasileiro, e vamos trabalhar na mitigação das consequências do término desse contrato. A assessoria de imprensa da CAER disse que a empresa não iria comentar o caso. A Cruz Engenharia também respondeu que não comentaria o caso nesse momento. As outras empresas contatadas não emitiram resposta. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro da luta de pesquisadores dos 16 institutos paulistas para manter direitos sobre a carreira. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, e não é apenas com relação à política internacional para exportação de produtos e serviços aos Estados Unidos que o Brasil está sofrendo aí com o bolsonarismo ou com a família Bolsonaro. Aqui no estado de São Paulo, os pesquisadores, os cientistas dos 16 institutos que compõem o sistema de pesquisa estadual estão em luta por direitos na Assembleia Legislativa. O governador Tarcísio de Freitas encaminhou um projeto de lei complementar, o projeto de lei número 9 de 2025, que desestrutura as carreiras dos cientistas, tornando muito difícil a obtenção dos benefícios ao longo da carreira por produtividade e ainda alterando mecanismos de controle que já estavam estabelecidos e transferindo o poder para os chefes de organização. Para falar como está a mobilização dos pesquisadores com relação a isso, a gente conversa agora com a diretora da Associação Paulista de Pesquisadores, a doutora Helena Dutra Lutjens. Boa tarde, doutora. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Vocês fizeram uma mobilização no começo do mês junto à Assembleia Legislativa. Colheram algum fruto disso? Podemos esperar algo com relação à tramitação dessa medida? Boa tarde. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade e é uma honra para nós poder conversar aqui com vocês nesse programa tão importante. Então, a gente está se mobilizando desde quando esse PLC foi encaminhado à Assembleia Legislativa no final de abril, né? Então, a categoria vem se mobilizando, já fizemos um abaixo-assinado que está com mais de 17 mil assinaturas, o que mostra um apoio da sociedade pela nossa causa, né? E a gente foi, sim, à Lesp, no finalzinho, agora no dia da última sessão, né? No comecinho do mês, no final do primeiro semestre. A gente tem conversado com os deputados, tem levado a nossa pauta, mas a gente não tem nenhuma garantia de que não vai ser votado esse PLC, porque é isso que a gente está pedindo. A gente pede que o governo retire o PLC que foi encaminhado e que, se houver mesmo o entendimento por parte do governo de que há necessidade
de se fazer mudanças nessa carreira, que isso seja feito em conjunto com a categoria, com os profissionais que atuam na carreira, porque até aqui esse processo tem sido extremamente autocrático. Assim, nós não temos participado quando se abre para que a gente fale, o que a gente fala não é considerado, né? Então, não tem a participação dos pesquisadores e até porque nós não queríamos mudança na carreira, não é uma necessidade. O que nós queremos é uma valorização salarial. Estamos com salários extremamente defasados, mas a nossa carreira tem funcionado. Os institutos públicos de pesquisa de São Paulo prestam relevantes serviços à sociedade há mais de século. A carreira de pesquisador científico em São Paulo está completando 50 anos este ano e sempre foi funcional. Não é porque uma coisa tem 50 anos que ela é arcaica, ou ela é velha ou desatualizada. Não é a idade que indica isso. Se ela funciona, se ela atende às necessidades dos pesquisadores e das instituições de pesquisa, não há necessidade de mexer na carreira. O que está sendo feito é uma fragilização de uma carreira sólida, é um retrocesso ambiental, é uma negação da ciência, é reduzir ou encolher o espaço ocupado pela ciência. Não sei se Muito foi bem. claro. Muito bem, para que o nosso telespectador, a gente detalhar um pouco para eles, o projeto de lei complementar 9 de 2025, ele mexe na questão do RTI, o regime de tempo integral, e da comissão permanente do regime de tempo integral, a CPRTI. A gente não gosta muito de falar siglas porque acaba confundindo, mas o que essa sopa de letrinhas significa na prática, doutora Helena? Então, a nossa carreira ela é movida por esse regime de tempo integral. Então, o pesquisador científico dos institutos públicos de pesquisa de São Paulo, a gente tem um regime que nos coloca a serviço das instituições e que a gente não pode ter outro trabalho concomitante à atividade de pesquisador científico. Então, a gente tem que estar tempo integral à disposição das nossas pesquisas. Por que isso? A pesquisa, os institutos públicos de São Paulo são em 3 áreas básicas: meio ambiente, agricultura e saúde. Então, são áreas que mexem com organismos vivos, com espaços vivos, né? E você não tem um tempo num expediente convencional para se fazer pesquisa. Então, você tem um regime que te permite desenvolver seu trabalho a qualquer hora e você está disponível para isso o tempo todo. E a gente tem uma comissão que organiza e coordena essa carreira. Essa comissão, que é a que você falou, CPRTI, ela tem funções muito claras e definidas na lei que cria a carreira, que é a Lei 125 de 75, que ela define tanto o RTI quanto a Comissão de Regime de Tempo Integral. E define suas atribuições. Então, ela coordena a carreira, ela faz os processos de avaliação, né, para progressão. A nossa carreira ela é totalmente meritocrática, você só progride na carreira comprovando a sua produção científica, o seu trabalho, e essa comissão avalia esse trabalho. Então, tem periodicamente, todo ano, se abre o processo de progressão e os pesquisadores se inscrevem e tem essa comissão que faz a avaliação. Essa comissão, cujos representantes da comissão são eleitos pelos próprios pesquisadores e por áreas de conhecimento, as áreas que existem nesses 16 institutos. Então, uma comissão governamental,
não é por indicação. Os próprios pesquisadores elegem as pessoas que vão compor essa comissão e sempre com um representante de cada linha de pesquisa, de cada área de conhecimento que compõe os 16 institutos. Bom, o que está sendo proposto é mudar o regime de trabalho e aí tirar o RTI, e o governo, numa segunda tentativa, né, porque ele já encaminhou um projeto de lei, agora encaminhou um aditivo desse projeto de lei, que ele fez algumas alterações. Ele está propondo um regime de dedicação exclusiva que será definido posteriormente por decreto. E ele está propondo uma mudança da comissão, que também será uma nova comissão de avaliação, e também será definida posteriormente por decreto. Então, a gente teria que abrir mão do que a gente tem definido por lei, claramente estabelecido, e assinar um cheque em branco, pois sabe Deus como, quando será feita essa definição do que será essa nova comissão e de que será esse novo regime de trabalho, entendeu? Então, é trocar uma legislação clara e funcional por algo que será uma surpresa, que a gente não tem nada definido do que será essa nova proposta. Eu estava pensando justamente isso enquanto a senhora está falando. O governo está querendo um cheque em branco, quer dizer, vamos aprovar uma mudança na legislação, ou seja, vamos aprovar a extinção da metodologia que hoje existe e lá na frente, quando me interessar, eu apresento por decreto, ou seja, não há negociação, né? Eu vou dizer como vai passar a ser a carreira. Apenas para que fique claro, a senhora falou sobre a questão do regime de tempo integral, quer dizer, atenção exclusiva. O pesquisador hoje, ele imagino que ele não bata cartão ou ele não tenha um horário convencional das 7 às 5, das 8 às 18, ou algo assim, para exercer as atividades. E há uma comissão eleita, né? Não é uma comissão permanente, não é uma comissão indicada, uma comissão eleita que avalia o trabalho que o pesquisador efetivamente entregou, que ele fez, e se esse trabalho merece uma gratificação ao longo do período de tempo em que ele se dedicou. O que está sendo proposto é extinguir esse modelo, não se sabe para qual modelo, e colocar uma comissão que não terá mais a atribuição de fazer essas digamos, essas gratificações. Ela terá será apenas um órgão consultivo. Seria isso, doutora? Ela é assim, pela proposta que foi encaminhada para a LESP, agora esse aditivo, se coloca que será uma comissão que avaliará, fará o monitoramento e avaliação da pesquisa. Mas não esclarece de que forma, monitoramento. O que eu citei aí, que é a comissão atual, que chama comissão... como é que é? Ai, meu Deus, você usou a palavra agora. Permanente de regime de tempo integral. Tem esse nome permanente, mas ela muda ocasionalmente por conta da eleição de novos membros. Há uma troca periódica de parte dos membros, a cada ano troca um terço, uma coisa assim. Eu não sei exatamente o número agora. Mas, enfim, a proposta não fica clara. A CPI-TI está com processos abertos, por exemplo. É a CPI-TI que faz os concursos públicos e coordena os concursos públicos, e tem 2 processos abertos em andamento, um da área de agricultura e um para o Instituto Butantan. O processo de avaliação de progressão na carreira também está aberto. E esse aditivo que foi encaminhado, ele diz que a nova comissão será definida por decreto posteriormente, num período de 90 dias. Bom,
Então, você vai extinguir uma que está com processos importantes abertos. Em 90 dias não será possível criar um novo modelo para substituir uma coisa que está ativa, que está funcionando. A gente sabe que isso não é viável, porque são muitos pontos, são muitas coisas que interessam, que são importantes e que não vão ser resolvidas em 90 dias. Então, o que você falou, o tal do cheque em branco, a gente não tem noção de o que vai ser e não fica clara na proposta todas as atribuições, porque a CPI-TI, ela coordena a carreira, ela não é só uma comissão de avaliação, ela legalmente é responsável por coordenar essa carreira de pesquisador científico. E Só para volto que a o nosso dizer, telespectador, definido, né? só para que o nosso telespectador possa entender, porque na hora que vão votar algo assim se vende muita mentira, né? Hoje, como é que funciona? O pesquisador ganha essa gratificação, essa progressão na carreira à torta e à direito? Todo mundo ganha todo ano? Como é que funciona isso? Não. A gente tem um número, 1% de toda a população, um número de pessoas que pode progredir a cada ano. Isso não é uma gratificação, você muda de nível. A nossa carreira, nós temos 6 níveis. Então, você ingressa como PQC1, e aí, à medida que você tem os interstícios de tempo e comprova a sua produção científica, você ascende na carreira. E aí você tem um ganho salarial porque você mudou para um nível acima, né? Então, o Você só salário me corrigiu, eu falei aumenta nesse gratificação, sentido. mas na verdade é uma progressão. Você entra como É uma progressão, pesquisador isso. júnior, vamos chamar assim. Aí você Isso. passa a ser um pesquisador de nível médio, depois pesquisador sênior, depois pesquisador Isso. pleno, ou algo nesse sentido, correto? E por números, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 Perfeito. níveis. O governo está propondo mudar, porque ele colocou o que se chama de progressão horizontal. Então, ao invés de serem 6 níveis, nós vamos passar a ter 18 níveis, porque em nível você vai ter 3 letras. Então, é pesquisador 1, A, B, C. Pesquisador 2, A, B e C. Então, aumenta muito o tempo que você leva para chegar ao topo da carreira. E tem muitas dúvidas. Por exemplo, aposentado. A pessoa aposentou no nível 6, ou no 5, o que seja. Ela cumpriu todas as exigências para chegar neste nível. Ela vai ficar aposentada no nível 6A ou no C? O justo seria o C, porque ela está no último nível da carreira. E mesmo quem está nativa, se você é um pesquisador 5, é porque você prestou cumpriu as condições para chegar nesse nível. Por que você vai ficar 5A? Você vai ter que galgar mais alguns degraus para chegar no 5C. Então, muda uma coisa, isso que é desestruturante, né? Altera pontos muito fundamentais da carreira. E o que é importante a gente, voltando à questão da comissão, que é uma coisa que nos preocupa, a nossa comissão hoje, ela é autônoma no processo de tomada de decisão. E isso não fica claro na proposta encaminhada, porque a CPI-TI, ela que abre o processo de avaliação, ela recebe os documentos, a gente tem uma prova online que a gente presta hoje, então o processo foi muito modernizado. Então, a alegação de que a nossa carreira é antiga, porque tem 50 anos e precisa ser modernizado, isso é uma falácia, porque é a única carreira que já tem todo o processo de progressão totalmente online. Você anexa seus documentos num formulário online, você defende o seu trabalho, tem 5 questões que você tem que responder,
defendendo que aquilo que você está apresentando como produção científica realmente é relevante para a sua área, para a sua linha de pesquisa, para a sociedade, para a instituição que você atua. E aí você faz a sua defesa, e aí tem um especialista daquela área que vai ler, vai avaliar, tem tudo definido, quanto cada coisa vale, quanto vale uma publicação, um congresso, um curso, um pós-doc, enfim, cada coisa que você faz tem uma pontuação. Então, ela é muito clara. E como os representantes são todos eleitos pelos próprios pesquisadores, eles têm um compromisso com o Estado, com a carreira. E não tem uma interferência do governo da vez. E essa autonomia incomoda muitos governos que querem interferir num processo que é um processo público, que é de Estado, que não é de governo. A gente não tem postura de acordo com o governo. Então, você tem uma interferência de chefias, de dirigentes, de cargos que são comissionados ou que vivem, né, em função dos governos, isso altera essa autonomia, que é fundamental para o processo da pesquisa. A pesquisa pública ela tem que atender os interesses da sociedade e não o interesse de governo, desse ou daquele governo. Exatamente, é mais uma tentativa de domesticar a ciência, de colocar a ciência sob controle e de precarizar o serviço público. Eu quero agradecer demais a professora Helena Dutra Lutjens pela participação aqui no nosso programa, a segunda já. Muito obrigado por aceitar mais esse convite mais uma vez. Muito obrigado, doutora. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.